tiver alguma dúvida a respeito da apostila, por favor, pode tirar comigo agora. Bom, vou dar início. Se em caso alguém depois, posteriormente, vir a ter alguma dúvida, pode estar tirando comigo ao fim da aula, beleza? Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer também a todos que participaram das nossas 3 aulas dessa disciplina de Química Industrial e desejo boa sorte para vocês na carreira profissional, certo? Dando sequência, hoje vou comentar com vocês alguns pontos sobre instalação de utilidades, o que seria utilidades, né? Instrumentação e controle, controle de processos e caldeiras, certo? E começaremos sobre a instalação de utilidades. Qual que é o intuito, então, da instalação de utilidades? Né? Compreender os conceitos, né, sobre a instalação de utilidades em uma indústria, né, sobre a sua importância no contexto industrial e os principais sistemas que garantem o funcionamento eficiente de uma planta industrial. Beleza? Então vamos lá. Na indústria química, pessoal, as instalações de utilidades elas são essenciais para um bom funcionamento de qualquer processo, certo? Elas envolvem os sistemas de apoio que fornecem recursos, né, como água, ar comprimido, vapor, energia elétrica, gases industriais e outros fluidos necessários para que as reações químicas e os processos de fabricação ocorram de forma eficiente e segura, né? É muito bom frisar, pessoal, que essa parte de utilidades é importantíssima na indústria, certo? E também, por sinal, também é uma parte muito perigosa se não tiver controle do que você está mexendo, né? Por exemplo, caldeiras, né? São coisas que pode chegar a um nível, se não tiver o controle e a automação certa da caldeira, pode chegar até a explodir algo, né? E perder aquela parte da indústria, beleza? Esses sistemas, no caso, eles são frequentemente chamados de serviços gerais, beleza? Pois sustentam os processos produtivos, né? Sem os quais a planta industrial não funcionaria, né? O projeto e a manutenção adequada das instalações de utilidades elas são fundamentais para a redução de custo, melhoria na eficiência energética, principalmente na segurança operacional, né? Eu gosto muito de citar exemplo de usinas, né, de cana-e-açúcar, que o intuito de utilidades é fornecer vapor para a indústria e também gerar energia para que a indústria seja autossuficiente, certo? Então, vamos começar falando por um dos pontos importantes em utilidades, que é a água, né? A água é uma das utilidades mais utilizadas em qualquer planta química, beleza? Ela pode ter diversas finalidades, como no caso refrigeração, né? Que em muitos processos industriais é necessário para resfriar equipamentos e substâncias quentes também. Isso é feito utilizando água como fluido de resfriamento. Processos de diluição e reações químicas, né? A água também ela pode ser usada para diluição de substâncias, dissolver sólidos ou como reagente em uma outra reação química e também para limpeza, né? Que a água é amplamente empregada na limpeza industrial de equipamentos, tubulações e áreas de produção, garantindo a higiene e prevenindo contaminações. E quais são os tipos de água que tem indústria? Né? É a água potável, que todos já conhecem, né? Usada em processo onde a pureza é importante. Água desmineralizada, né? Produzida por processos como osmose reversa ou troca iônica, né? Para evitar depósitos minerais em sistema de resfriamento de caldeiras, né? Esses depósitos que a gente fala minerais é o que gera incrustações e pode estar interferindo diretamente na eficiência do seu equipamento. E, por fim, também água industrial, que é a água menos pura, utilizada principalmente para resfriamento, né? Para usar
em várias etapas sem ter contato direto com o processo, por exemplo. Vapor. Vapor, pessoal, é outra utilidade essencial em muitos processos industriais. Ele é gerado em caldeiras e é utilizado em diferentes operações, como no caso aquecimento, né, para crescer reatores, evaporadores, secadores, entre outros, né, gerar energia também, né, que o uso do vapor é empregado para girar turbinas, né, você forma o vapor, a pressão que esse vapor vai exercer na turbina que vai ser girada vai gerar energia. Que em muitas indústrias o vapor é utilizado para movimentar turbinas, igual eu falei para você, que geram energia elétrica. Processo de separação, processos como destilação ou secagem, o vapor é utilizado para transferência de calor, certo? E por fim, né, o sistema de geração de distribuição do vapor deve ser projetado para operar com eficiência, né, levando em consideração a pressão e a temperatura necessária em cada ponto da sua planta. Né? Ou seja, pessoal, antes de você trabalhar com vapor na sua planta, tem que ser bem dimensionado tudo que você vai precisar em cada etapa. Nada pode ser demais nem faltar. Okay? Ar comprimido. O ar comprimido é utilizado nas operações de indústria química, né, sendo essencial em sistemas de controle, automação e até mesmo na movimentação de metais, e é utilizado para instrumentação e controle, né, que muitos instrumentos e válvulas em uma planta industrial funcionam com ar comprimido, certo? No caso, ela é acionada pelo ar, né? Limpeza e movimentação de materiais. Em alguns processos, o ar comprimido é usado para movimentar sólidos ou limpar a superfície. Por exemplo, quando você está fazendo açúcar, vai passar na centrífuga, geralmente tem pelo que eu estudei, né, e presenciei, vi dois tipos de pás que retira esse açúcar do cesto da sua centrífuga, né? Uma é uma pá, né? Como se fosse um rodo, ela vai girando e coloca próximo e vai tirando esse açúcar para cair para baixo na esteira, onde vai ser levado para outro silo ou para outro local. E um dos pontos é um método por ar comprimido. Você injeta ar comprimido, ele funciona como se fosse essa pá, beleza? A parte de produção de ar comprimido, ela é feita por compressores, né, que elevam a pressão do ar, sendo um sistema importante a ser monitorado para evitar perdas de eficiência também. Gás natural, gases industriais. O gases industriais, pessoal, como no caso também o gás natural e outros gases específicos, né, como oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono, eles são necessários em várias etapas também, né? São utilizados, resumidamente, em reações químicas, como reagentes, ou para controle de atmosfera, né? Geração de calor, né? Que o gás natural é uma fonte também comum de calor em muitos processos. Controle de pressão em atmosfera. Os gases como nitrogênio podem ser usados para criar atmosferas inertes em reações sensíveis à oxidação ou reações violetas. O fornecimento de gás deve ser feito de forma controlada, né, com um sistema de medição e seguranças rigorosos, beleza? Só um minutinho, pessoal. Certo. Energia elétrica, acho que todos já têm contato com isso dentro de casa, né? A energia elétrica ela é indispensável para o funcionamento de qualquer planta industrial. Ela alimenta motores, sistema de controle, iluminação, processos automáticos, entre outros, né? Controla tudo, né? Podemos dizer. É importante destacar que o consumo de energia elétrica em uma planta química pode ser muito alto, né? O que torna essencial o planejamento eficiente dessa energia. Né?
Muitas empresas hoje estão adotando placas solares para ajudar um pouco a reduzir esse consumo, assim, esse custo que você tem com energia, né? Ou se não, por exemplo, em usinas, por exemplo, que geram energia e são autossuficientes, até fazem venda dessa sobra de energia que ocorre, né? E quais são as fontes de energia que nós temos? Fontes, por exemplo, fontes convencionais, né? Que é energia elétrica proveniente de rede pública ou de geradores a diesel, né? E fontes renováveis, né? Que muitas, por exemplo, das vezes da rede pública vêm de fontes renováveis, certo? Algumas plantas elas podem contar com sistemas de fotovoltaicos ou eólicas, por exemplo, para complementar seu consumo elétrico de energia. Foi o que eu acabei de dizer, com placas solares, eólicas, mas a energia eólica tem um potencial, potencial não, ela é uma energia sendo mais cara de obtenção, né, por conta das suas manutenções, mas também é uma fonte que temos de energia. Beleza? Sistema de controle, só um minuto. Sistema de controle e instrumentação dentro das instalações de utilidades. Né? Além das utilidades mencionadas, né, é importante que as instalações industriais possuam um sistema de controle que garanta o bom funcionamento e a segurança de todos os processos. Né? O controle, por exemplo, das utilidades, ela é feita por instrumentos como medidores de fluxo, pressão, temperatura e nível, né? Além de sistemas automáticos que acionam alarmes ou, no caso também, possam parar processo em caso de falhas. Isso aí, geralmente, todas as empresas grandes estão investindo muito em questão de segurança. Tratamento de tratamento e reuso de utilidades. Uma preocupação crescente nas indústrias químicas é o tratamento e o reuso das utilidades, né, de utilidades. Isso envolve muita reutilização da água, a recuperação de energia dos sistemas de vapor e até mesmo o tratamento de efluentes, certo? Processos, por exemplo, como osmose reversa, troca iônica, elas permitem que a água seja reutilizada, né, diminuindo custos e o impacto ambiental também. Além disso, sistemas de recuperação de calor elas são aplicados para reutilizar a energia do vapor ou, por exemplo, de gases quentes para que a gente consiga, no caso, aquecer a água ou, no caso, também podendo aquecer outros processos também. E isso contribui para a redução do consumo de energia elétrica e de combustíveis também, certo? E também essa perda de material que a gente possa ter. Vamos para a segunda parte, né, que são a instrumentação e controle. Qual que é o objetivo de instrumentação e controle? Compreender os princípios da instrumentação e do controle com processos industriais, sua aplicação na indústria química e a importância da automação para garantir eficiência, segurança e qualidade nos processos. Bom, na indústria química, o que se torna essencial a instrumentação? Né? No caso, é para garantir os bons funcionamentos de processos produtivos. Esses sistemas eles são responsáveis por monitorar e ajustar parâmetros como temperatura, pressão, níveis de líquido, vazão de fluidos, entre outros. O controle adequado desses parâmetros permite que os processos ocorram dentro das condições ideais, assegurando segurança, eficiência e a qualidade dos produtos finais. A instrumentação refere-se aos dispositivos e instrumentos que são usados para medir e registrar as variáveis dos processos, enquanto o controle, por exemplo, envolve sistemas que ajustam esses parâmetros automaticamente, com o objetivo, né, de manter as condições de operações desejadas. Quais são os princípios da instrumentação? Bom, na indústria química é fundamental para garantir que os processos ocorram de forma controlada, certo?
Beleza, ok. Os principais instrumentos e dispositivos utilizados para medir as variáveis como pressão, temperatura, vazão de nível e composição incluem, no caso, sensores e transmissores. O que são isso? Eles são dispositivos que medem as variáveis do processo. Um sensor, ele detecta uma mudança em uma variável física, né, por exemplo, como temperatura ou pressão, né, e converte essa mudança em um sinal que, para ser entregado, o transmissor, no caso, recebe o sinal do sensor e converte em formato adequado para o controle. É mais ou menos dessa forma que ocorre os dois, beleza? Exemplos de sensores. Nós temos, no caso, os termopares e RTDS, né, que, no caso, são para medição de temperatura, manômetros e transdutores de pressão, beleza? Que é questão de pressão. E medidores de vazões como rotâmetros ou, no caso, medidores ultrassônicos. Continuando, né? Instrumentos de indicação, o que seria, né? São os dispositivos que exibem a medição realizada pelos sensores e pode ser digitais ou analógicos e são usados para fornecer aos operadores uma leitura visual de parâmetros como temperatura, pressão e nível, né? Isso hoje já, além de mostrar para o operador ali no momento como que está o parâmetro, né? Isso geralmente já gera para nós até gráficos no próprio computador à distância, né? Isso podendo ter um controle até maior do seu processo. Vamos lá. Registradores e gravadores, né? São usados para registrar os valores de variáveis de processo ao longo do tempo, permitindo o monitoramento contínuo e a geração de históricos, né? Esses dados eles são essenciais para análise de performance e tomada de decisões, ok? Bom, variáveis de processo comumente são controladas, né? Nos processos industriais químicos, algumas variáveis precisam ser controladas, né? E para garantir que o processo esteja dentro dos parâmetros estabelecidos. Esse é o intuito. As principais variáveis que são controladas, no caso, são temperatura, pressão, nível de líquido, vazão, composição. E o que nos fala a temperatura? Em muitas reações químicas, por exemplo, a temperatura deve ser mantida dentro de uma faixa específica para garantir a eficiência de reação e evitar a decomposição de produtos ou, no caso, formação de impureza. Eu também trabalho, além de como professor, em uma fábrica de fertilizantes. E tem uma reação que eu necessito controlar a temperatura e é feito por esses sensores, certo? A temperatura precisa ser controlada a uma temperatura X e esse sensor vai indicar ao nosso a um outro indicador que vai controlar a adição de um reagente para manter que essa temperatura ocorra, ó, para que essa reação ocorra nessa determinada temperatura, certo? Isso é uma forma de garantir que o seu produto será produzido, né? Que ele necessita dessa temperatura para essa determinada reação, certo? É um dos grandes exemplos que eu posso dar a vocês. Criação de pressão em processos como destilação, por exemplo, evaporação ou reações em autoclaves, né? A pressão deve ser controlada para garantir que o processo ocorra nas condições ideais de operação. Um exemplo que eu tenho é um desenvolvimento que eu estava fazendo, por exemplo, de um fertilizante também, que ele era feito por hidrólise alcalina. E essa hidrólise alcalina só ocorre, nesse caso, especificamente desse produto, utilizando uma temperatura de 120 graus Celsius e uma pressão de 1,21 kgf por centímetro quadrado, certo? E é outra forma também de controlar esse tipo de pressão. E com isso, como foi feito em laboratório primeiramente, a gente controlou com o uso de manômetro, por exemplo. Beleza? Nível de líquidos, né? Em tanques de armazenamento, ou no caso reatores, né? O controle do nível de líquido, ele é crucial para evitar, por exemplo, transbordamento, falhas na operação, como cavitação de bombas, entre outros exemplos que a gente tem também na indústria, né?
Outro exemplo de variável é a vazão, né? A medição e controle da vazão de fluidos, como líquido, gás ou sólidos, é essencial para garantir que a quantidade correta de matéria-prima ou produto circulado nos processos esteja sempre disponível, certo? E também composição, que é uma das variáveis, né? Em processos de separação, como por exemplo destilação ou filtração, é importante controlar a composição das substâncias em diferentes pontos do processo para assegurar a qualidade do produto final. Sistemas de controle. O controle de processo ele pode ser realizado, no caso, manualmente ou mais comumente através de sistemas automáticos, que se tornam, dependendo para o tamanho da empresa, né? Se for muito pequeno, se torna até caro ser automático, mas é muito importante para a segurança também. Então, talvez o valor compense por conta disso também. A automação ela permite que os processos sejam ajustados em tempo real, sem a necessidade de intervenção humana direta. Ela existe, né, diversos tipos de controle e os mais comuns é o controle em malha fechada, né, o feedback, onde o valor de uma variável é continuamente monitorado e ajustado conforme necessário. Controle de malha aberta versus controle de malha fechada. Qual que é a diferença entre as duas? Isso que eu quero contar aqui para você. Controle de malha aberta, por exemplo, nesse tipo de controle, pessoal, a variável de processo não é monitorada continuamente. O controle simplesmente aplica uma ação com base em um valor pré-estabelecido. Esse tipo de controle é mais simples, né? E é utilizado em processos onde as variações são pequenas e previsíveis, certo? Já no controle de malha fechada, em um sistema de controle, no caso de malha fechada, a variável de processo, ela é constantemente monitorada por um sensor, beleza? O controlador compara o valor real com o valor desejado, que é o set point, e ajuste a variável de controle se necessário, no caso, para manter dentro da faixa desejada. Bom, elementos de um sistema de controle. O que nós temos? Nós temos o sensor, controlador, atuador e elemento final de controle. O que seria o sensor? Né? O sensor ele mede a variável de processo, o controlador ele compara o valor da variável medida com o valor de referência e gera um sinal de controle. O atuador, por exemplo, ele recebe o sinal do controlador e ajusta a variável do processo, por exemplo, abre uma válvula ou ajusta a velocidade de uma bomba, certo? Elemento final de controle. É o dispositivo que executa a ação de controle no processo, como válvulas, compressores ou aquecedores também no caso. Bom, tipos de controladores. Quais os tipos de controladores que mais comuns que vemos? Né? São o controlador on-off, controlador proporcional, o P, controlador proporcional integral, que é o controlador PL, PI, desculpa, controlador proporcional integral derivado, que é o PID. Então vamos falar um pouquinho do on-off. Esse é um tipo de controlador mais simples, viu, pessoal? Ele funciona de forma binária, né? Se a variável do processo está acima ou abaixo do setpoint, o controlador ele liga ou desliga o atuador. Esse tipo de controle ele é eficiente para sistemas simples, mas pode ser impreciso em sistemas mais complexos, beleza? O controlador já proporcional, ele ajusta a saída de forma proporcional ao erro entre o valor medido e o set point. Quanto maior o erro, maior será a ação de controle, beleza? Já o controlador PI, esse é um tipo de controlador que também considera o erro acumulado ao longo do tempo, o que permite corrigir erros que persistem ao longo do tempo, que é o erro estacionário no caso. Já o controlador PID é o controlador mais utilizado na indústria, beleza? Ele combina as ações proporcional, integral e derivativa, o que permite uma resposta mais rápida ao erro e correção de desvios ao longo do tempo. Vamos lá. Controle avançado.
Além de sistemas de controle básico, existe também técnicas de controle avançado que são utilizadas em processos industriais mais complexos. E nós temos como os exemplos controle de modelagem preditiva, que é o controle MPC, desculpe, controle lógica difusa e controle multivariável. O que seria o controle MPC? Ele utiliza modelos matemáticos dos processos para prever seu comportamento futuro e fazer ajustes antecipados. Já o controle de lógica difusa utiliza a lógica de if-then, né, que seria se não, se então, desculpa, para lidar com sistemas que têm comportamento incerto ou não linear. Controle multivariável, né, é utilizado em processos onde várias variáveis precisam ser controladas simultaneamente. Sistema de supervisão e automação. Em uma planta industrial, sistemas de instrumentação e controle são frequentemente integrados a sistemas de supervisão e controle, baseando em computadores, por exemplo. Esses sistemas eles permitem que os operadores monitorem o desempenho do processo em tempo real e intervenham se necessário no caso, né? Por exemplo, que nós temos? Escada, né? É um sistema usado para supervisão e controle remoto de processo e ele coleta dados em tempo real de sensores e envia para o comando aos controladores. Já as DCS, né, é utilizado em um processo contínuo e pode controlar e monitorar diversas variáveis e dispositivos ao mesmo tempo, no caso, uma estrutura, né, distribuída de controle. Bom, finalizando essa parte de instrumentação, vamos começar a falar um pouquinho sobre o controle de processo. Também ele é essencial nas indústrias, né? E compreender os seus conceitos, né? Nos proporciona diferentes estratégias e tipos de controles aplicados na indústria química, beleza? E sua importância na automação para garantir eficiência e segurança dos processos são muito altos, beleza? Então, o controle de processo é um campo essencial na engenharia de processos industriais, especialmente na indústria química, onde é necessário monitorar e ajustar uma série de variáveis para manter o processo em condições ideais de operação. Essas variáveis elas incluem temperaturas, pressão, níveis de líquido, vazão, concentração de reagentes, entre outras também, beleza? O controle adequado dessas variáveis garante a não apenas a qualidade do produto final, mas também a segurança de operação e eficiência energética e sustentabilidade do processo. Em processos químicos, por exemplo, o controle de variáveis não se limita apenas a garantir a produção conforme planejado, mas também de prevenir riscos operacionais e minimizar perdas e desperdício. Automação, por exemplo, é o uso de sistemas de controle e ajuda a realizar essas tarefas de forma contínua e sem a necessidade de intervenção manual constante. Bom, quais são os princípios de controle de processo? Ele tem o objetivo de ajustar as variáveis de processo para que o sistema atinja os valores desejados, né? Conhecidos como set points, nesse caso. Isso é realizado através de uma combinação de sensores, de controladores e atuadores, que, no caso, operam de forma coordenada. O processo básico de controle de um sistema são medição de variável de um processo, comparação com set point, ação de controle e correção. Sobre a medição de variável de processo, a variável de interesse como temperatura, pressão, é uma medida
elas são medidas por um sensor. Sob comparação com o set point, o controlador ele recebe uma leitura do sensor e compara com o set point. Seria isso nesse caso, assim como eu venho comentando com vocês durante essa aula. O valor desejado para aquela variável, nesse caso aqui. Ação de controle, se houver um desvio entre o valor medido e o set point, né, o controlador gera um sinal de controle que é enviado a um atuador que ajuste a variável do processo, por exemplo, ajustando uma válvula, bomba ou aquecedor. Correção, a variável de processo é ajustada para retornar ao valor desejado e o ciclo se repete continuamente. Tipos de controle de processo. Existem diferentes tipos de controle que podem ser classificados conforme os métodos de integração entre variáveis medidas e o sinal de controle. A seguir, eu falo alguns para vocês, né? São os mais comuns. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de controle em malha aberta versus controle em malha fechada. Sobre o controle de malha aberta, nesse tipo de controle não há feedback na variação controlada, ou seja, o sistema não recebe informações sobre como a variável está se comportando, o controle é baseado apenas em uma entrada pré-definida. Esse tipo de controle é mais simples, né? Mas menos preciso e raramente é utilizado em processos químicos complexos. Sob o controle de malha fechada, o feedback, esse é um tipo de controle mais utilizado na indústria química, no controle em malha fechada. Por exemplo, a variável de processo é monitorada continuamente e qualquer desvio em relação ao set point é corrigido automaticamente. Esse sistema usa a informação de retorno, né, feedback, que ajusta continuamente a variável controlada, garantindo assim que ela permaneça próxima ao set point. Controladores de processos. Os controladores mais utilizados em processos industriais são controladores, por exemplo, on-off, controladores P, proporcionais, que são proporcional no caso. Esse é um tipo de controlador mais simples, né? O controlador on-off, ele funciona como um interruptor. Quando a variável atinge o valor acima ou abaixo do set point, o controlador liga ou desliga a ação de controle. Esse tipo de controle é eficaz em processos onde pequenas variações não afetam significativamente a qualidade do produto. Já o controlador P, a ação do controlador proporcional diretamente proporcional ao erro entre o valor real e a variável e o set point. Quanto maior o erro, por exemplo, maior será a ação do controlador. Esse tipo de controlador é eficiente, mas pode resultar em um erro residual, ou seja, uma diferença pequena para a constante entre o valor real e o set point. Controladores de processo PI e PID. O PI ele leva em conta tanto o erro instantâneo quanto o erro acumulado ao longo do tempo. Isso permite que o controlador corrija erros que permanecem ao longo do tempo, eliminando o erro residual presente no controle proporcional. É bastante utilizado em processos onde é importante eliminar o erro constante. Já no P&D, é o mais comum, né, utilizado em processos industriais, pois ele combina as ações proporcionais integrada e derivativa, né, como já havia dito antes. O termo derivativo, ele considera a taxa de variação do erro ao longo do tempo, né, o que permite uma resposta mais rápida e eficiente, prevenindo grandes oscilações no processo, e ele é ideal para sistemas dinâmicos que exigem uma correção rápida e precisa. Sobre os controladores avançados, né, nós temos controle de multivariável, né, que é um sistema onde múltiplas variáveis precisam ser controladas simultaneamente, por exemplo, temperatura e pressão em um reator. O controle multivariável ajusta todas as variáveis ao mesmo tempo, levando em consideração suas interações. O controle, no caso MPC,
utiliza modelos matemáticos, né, do processo para prever o comportamento futuro do sistema e ajustar os parâmetros de controle de forma antecipada. Isso nos permite, no caso, uma maior precisão, especialmente em processos que têm interações complexas entre as variáveis. Já o controle difuso, por exemplo, utiliza uma lógica semelhante à tomada de decisão humana, né, baseada em regras de se então, desculpa. Esse tipo de controle é utilizado quando o comportamento do sistema não é facilmente modelado de forma matemática e pode ser aplicado em sistemas de não lineares ou que apresentam grande incerteza. Sobre estratégia de controle de processo. Sobre controle de níveis. Em tanques de armazenamentos, por exemplo, o processo, ou no caso, processos contínuos, o nível de líquido deve ser controlado para evitar o transbordamento ou falhas no sistema, certo? O controle de nível ele pode ser realizado por medidores de nível, que, por exemplo, medidos de boias ou ultrassônicos, que ajustam válvulas para manter o nível constante. Sobre o controle de vazão, o controle de vazão de fluidos, por exemplo, como líquidos, gás ou até sólidos, é crucial para a operação eficiente de muitos processos químicos, como vazão muito alta ou muito abaixo, podem prejudicar a eficiência do processo e, por isso, são monitorados constantemente. Questão de controle de composição. Em processo de separação, como destilação ou filtração, o controle de composição de um fluido, por exemplo, a concentração de uma substância, pode ser feito por técnicas como amostragem contínua e análise, com ajustes automáticos na alimentação ou refluxo do sistema. Só um minuto. Estratégias de controle de processo. O controle de processo ele envolve a escolha de estratégias adequadas para diferentes tipos de operações e variáveis. A estratégia de controle pode ser dividida em controle de temperatura e controle de pressão. Um dos exemplos que eu posso citar aqui, né? Um exemplo clássico é o controle de temperatura, né? Que um reator químico presencia muito, né? E manter a temperatura constante é fundamental para otimizar a taxa de reação e evitar que o processo atinja condições que possam resultar em produtos de baixa qualidade ou até mesmo em acidentes. Já na questão de controle de pressão, a pressão em sistemas de destilação ou reatores deve ser mantida, no caso, dentro de uma faixa específica, né? O controle de pressão é realizado por válvulas de alívio e reguladores de pressão, que ajustam a entrada ou a saída de fluidos no sistema. Sistema de controles na indústria química, né? Bom, isso aqui eu já citei anteriormente para vocês, não se torna tão necessário nesse momento, é mais ou menos a mesma coisa que eu disse anteriormente. Então, vamos dar sequência às caldeiras, beleza? Que é o objetivo, né, sobre a gente falar hoje um pouco sobre as caldeiras? Bom, compreender o funcionamento das caldeiras e suas aplicações na indústria química ou tipos de caldeiras mais comuns, os processos, né, envolvidos na geração de vapor e os cuidados necessários para garantir a operação segura e eficiente da caldeira. Isso que temos com o objetivo de falar para vocês hoje sobre caldeiras, beleza? E o que seria ela, né? A caldeira ela é um equipamento essencial em muitas indústrias, né? Essencialmente na indústria química, onde é utilizada para a geração de vapor, né, geralmente. E o vapor gerado
pelas caldeiras e pode ser usado para diversas finalidades, né, como aquecimento de reator, geração de energia elétrica, processos de secagem, entre outros. Em uma planta industrial, por exemplo, as caldeiras são fontes cruciais de energia térmica e desempenham um papel central em processos como destilação, evaporação, aquecimento e geração de energia, certo? A eficiência no funcionamento das caldeiras impacta diretamente nos custos operacionais e na sustentabilidade do processo. Nessa aula, nós vamos abordar o funcionamento das caldeiras, é, os principais tipos existentes, suas aplicações industriais e os cuidados necessários para a operação de seguro e eficiência desses equipamentos. O que no caso é uma caldeira? A caldeira ela é um equipamento utilizado para gerar vapor a partir de água aquecida por meio de um combustível, que pode ser, no caso, ou também eletricidade ou calor de resíduos. Esse combustível ele pode ser, por exemplo, bagaço de cana, madeira, dentre outros aí existentes. O vapor gerado ele pode ser utilizado em processos industriais para transmitir energia térmica, movimentar turbinas para geração de eletricidade ou em sistema de aquecimento. O funcionamento básico da caldeira ela envolve a queima de combustível, como gás natural, óleo ou biomassa em um forno ou fornalha, onde o calor gerado é transferido para a água em um sistema de tubos, beleza? O calor ele faz com que a água, no caso, se transforme em um vapor, que então é distribuído para diversas unidades do processo industrial. E geralmente essa água, pessoal, é a água desmineralizada, né? Para evitar que você tenha incrustações no seu processo, ali, nos seus equipamentos ali que faz parte dessa geração desse vapor. Principais componentes da caldeira. O que seria? A caldeira ela é composta de diversos componentes que trabalham em conjunto para garantir o funcionamento seguro e eficiente do equipamento. Os principais componentes são forno, fornalha, tubos de aquecimento, válvulas e termômetros, né? E sobre forno e fornalha, é um local onde ocorre a queima do combustível, o calor gerado pela queima aquece e a água que circula, no caso, nos tubos da caldeira. Já os tubos de aquecimento são tubos, né, por onde a água circula e recebe o calor gerado pela queima do combustíveis. Válvulas e termômetros, que são usados para monitorar e regular a pressão e a temperatura do vapor dentro da caldeira. Sistema de alimentação de água, que também temos, é a água de alimentação que é bombeada para dentro da caldeira, beleza? Sistema de exaustão e chaminé, que são, no caso, os gases resultantes da queima do combustível, são liberados para o meio existente, pelo meio ambiente, desculpa, através de uma chaminé ou sistema de exaustão, beleza? Dispositivos de controle e automação, que as caldeiras modernas são equipamentos com sistema de controle que monitoram automaticamente as variáveis como temperatura, pressão, nível de água e vazão e de combustível, ajustando o funcionamento conforme necessário para manter as condições de operações ideais, beleza? Tipos de caldeiras. Quais os tipos que nós temos? Temos caldeiras de tubo de fogo, né? Que nas caldeiras de tubo de fogo, os gases quentes de combustão passam por tubos que estão imersos na água. O calor dos gases aquece a água ao reator dos tubos, gerando vapor. Esse tipo de caldeira é comumente utilizado em processos de pequena e média escala. Quais são as vantagens dele? É simples de operar e manter e são adequados para pequenas e médias produções de vapor. A desvantagem é menor eficiência térmica e requer mais espaço devido ao design. Também temos caldeiras de tubos de água.
tubos d'água, né? Essas caldeiras, a água ela circula pelos tubos e é aquecida por gases de combustão que envolvem os tubos, certo? Esse tipo de caldeira é mais eficiente que as caldeiras de tubos de fogo e é comumente utilizado em grandes plantas industriais. Vantagens: alta eficiência térmica, menor espaço necessário devido ao design compacto. Desvantagens: maior custo de instalação e manutenção, requer monitoramento mais rigoroso devido à alta pressão de operação. Caldeiras elétricas. A caldeira elétrica ela utiliza eletricidade para aquecer a água diretamente, sem necessidade de combustão. Embora esse tipo de caldeira seja mais eficiente em termos de controle de temperatura e emissões, ele é mais adequado para aplicações de pequeno porte e em locais onde o custo da eletricidade seja relativamente baixo. Vantagens: não gera emissões de poluentes e operação simples e silenciosa. Já a desvantagem é o custo de operação mais alto, dependendo do preço da eletricidade, né? Menor capacidade em comparação às caldeiras de combustão. Temos também caldeiras de biomassa, que as caldeiras de biomassa utilizam materiais orgânicos como madeira, palha ou resíduos agrícolas como fonte de combustível. Esse tipo de caldeira é considerado mais sustentável, uma vez que a biomassa pode ser renovável e reduz a dependência de combustíveis fósseis. Vantagens: menor impacto ambiental em termos de emissões de CO2, utilização também de resíduos orgânicos. Desvantagens: necessidade de armazenamento e transporte de combustível, requer manutenção mais frequente devido ao tipo de combustível utilizado. Bom, funcionamento da caldeira de geração de vapor. O processo básico de funcionamento de uma caldeira pode ser dividido nas seguintes etapas: alimentação com água, aquecimento, posteriormente vem aquecimento da água e depois geração de vapor. O quarto passo seria a distribuição desse vapor e, por fim, a exaustão de gases e de combustão. Sobre o cuidados de manutenção das caldeiras, a operação manualmente adequada das caldeiras são manualmente a operação e manutenção adequada das caldeiras são fundamentais para garantir a segurança e eficiência. Alguns cuidados essenciais incluem tratamento da água, inspeções regulares que você deve realizar na sua caldeira, controle de pressão e temperatura, limpeza e o monitoramento de emissões. Por exemplo, em caldeiras a combustível fóssil, o monitoramento das emissões de gases como dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio, os NOx, é essencial para atender às normas ambientais também. Beleza, pessoal? E, bom, por fim, pessoal, a aula de hoje ela abordou os temas de instalações, de utilidades, instrumentação e controle, controle de processos e caldeiras. Todos com o intuito de operação eficiente e segura na indústria, né? E compreender as utilidades é importante para garantir recursos necessários aos procedimentos, enquanto o controle de processo através de sistemas como PID e DCS assegura a consistência e a otimização de variáveis críticas, né? As caldeiras, no caso, são responsáveis pela geração de vapor e energia térmica, né? O conhecimento dessas áreas capacita o profissional a melhorar a eficiência, reduzir custos, garantir a segurança e promover a sustentabilidade nas operações industriais. E com isso, eu espero que possa ter complementado um pouco mais o estudo de vocês, possa ter tirado algumas dúvidas. E por hoje seria isso, pessoal. E fico aqui à disposição para qualquer dúvidas que vocês tiveram da apostila, ou então que tiveram ao decorrer das nossas aulas, ou especificamente da aula de hoje, beleza? No mais, agradeço a atenção de todos e desejo uma boa sorte na caminhada profissional a todos.